socialista também. Uma das propostas que o senhor apresenta, esse leque delas, diz respeito a federalizar a educação de base. Né? Isso porque, em boa medida, a educação superior tem um forte componente já federal. No caso da educação de base, como é que seria e por que isso? Vamos primeiro por quê? Só tem uma maneira de você ter escola igualmente boa em todo o país, é sendo federal. Sendo municipal é impossível, porque os municípios são muito desiguais no Brasil. Além disso, tem prefeito que gosta de educação, e não muitos, e tem prefeito que é pior do que Herodes, não gosta nem de criança. Olha, a maior parte dos prefeitos no Brasil, eles fogem quando vem um professor. Para eles, professor é problema, é aumento de salário, é greve, é verdade. Eu costumo dizer que no dia que todos os prefeitos descobrirem que, além de custo, a educação tem valor, a gente mudaria tudo. Mas isso vai demorar muito. O que é que a gente tem que fazer? Fazer com a escola de base o que fez com as universidades federais, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com a Infraero, com o Senado, com a Câmara, federalizar. A Embraer. A Embraer é um bom exemplo. Então, você fazer com que seja uma coisa nacional. A palavra federalização que eu chamo, eu nem sei se é boa, mas não achei ainda nenhuma melhor. É fazer com que a educação seja uma questão nacional, do Estado brasileiro, e não da cidade. É tratar a criança primeiro como brasileira, depois como recifense, como eu. Primeiro tem que ser brasileira. Então temos que oferecer a mesma educação. O que é que precisa para isso? O que é a federalização? Segunda parte da sua pergunta. São duas coisinhas simples, que é um projeto meu que está aqui. Criar uma carreira nacional do magistério. Que, na verdade, ela já existe no Colégio Pedro II, nas escolas técnicas, nos colégios de aplicação e nos colégios militares. Os colégios militares também. Os professores são federais, só que a gente faria uma carreira só e aplicaria ela para todo o Brasil. Agora, não é federalizar os professores atuais, tem que ser um concurso novo. Os professores atuais podem fazer o concurso. Se passarem, entram nessa nova carreira, com um salário que eu acho que atrairia bons quadros. R$9.000 por mês. O senhor fala em 9 mil, equiparando a gestores de Estado, né? Exatamente, R$9.000. Esse concurso, a meu ver, não dá para conseguir mais de 100 mil por ano no Brasil. Não dá, não tem gente preparada, mais de 100 mil pessoas preparadas para serem professores da educação de base. Esses 100 mil a gente contrataria, mas não podia espalhar pelo Brasil. Concentraria em cidades. Então, nós iríamos federalizando por cidades. Levaria 20 anos para chegar ao Brasil todo. Até lá, a gente melhora as atuais escolas. Por exemplo, a minha proposta é 9 mil para os professores da nova carreira e 4 mil para os que estão aí, que já é um bom salto, quase que dobra o salário. Esses 100 mil iriam para as mesmas cidades. Essas cidades, todas as escolas seriam federais. Novos prédios, porque esses prédios que estão por aí, a maioria não serve. Novos equipamentos. Tinha que ser proibido o quadro negro. O senhor faz uma proposta... Só para explicar isso, quando é proibido o quadro negro, não é deixar a parede em branco, é colocar o que se chama lousa inteligente, que é o que atrai a criança. Criança de hoje não aguenta assistir uma aula de astronomia em que o cara faz um pontinho de giz e diz que é o Sol, faz outro diz que é a Terra, e depois faz uma roda e diz que é assim. Não pode. Ele tem uma experiência audiovisual muito mais rica. Audiovisual. Né? Eles veem isso, seja dia -dia. Algumas coisas ao vivo pelo tal do Hubble, outras pelas as televisões educativas que tem, inclusive em geral internacionais, mas temos aqui também algumas. Então, criança não aguenta. Por isso que as escolas são violentas, porque elas são chatas. Então, você equiparia a escola, construiria escolas, colocaria ali os professores e 6 a 8 horas de aula por dia. Federalizou. O senhor apresenta também uma ideia de gradualismo, né? Ou seja, escolher a cada período 200 municípios para a implantação dessa nova escola, com essa nova arquitetura, com essa nova modalidade e conceito. Né? Por que essa maneira de... Porque eu falei em 100 mil... Por limitações orçamentárias? Também, mas não sobretudo. É por limitações de recursos de gente. Eu calculo 100 mil, daria para a gente conseguir. 100 mil equivale mais ou menos a 250 cidades de nível médio, que são mais ou menos 10 mil salas de aula de nível médio, 10 mil escolas não de nível de médio, sim de média, não de ensino médio. Agora, pode ser que no ano sejam 500 pequenas, no outro ano sejam 60, 50 grandes. Mas se você for pegar a escola em média, 250 cidades
corresponde a 10 mil escolas, 3 milhões de crianças, 100 mil professores. Você multiplica por 20, vai dar 200 mil escolas, 5.564 cidades, 2 milhões de professores. Então, é aí que a gente fecha os 20 anos. Agora, os recursos não são tão altos, porque no processo de 20 anos, no final de tudo, isso vai custar 6,4% do PIB. As reivindicações hoje pelo PNE, Plano Nacional de Educação, é de 10%. Ainda sobram quase 4% para o ensino superior e outras formas de educação diferentes da educação de base. Ou seja, há recursos financeiros. Há recursos, não há hoje. Agora, eu entreguei essa proposta no Palácio do Planalto, um resumozinho, sob a forma de uma carta, presidente. Faz uns 3 a 4 meses, nunca recebi resposta. Um dia desse alguém me disse, que anda por lá, que a equipe da presidente achou que falar em R$9 mil de professor só se eu estivesse brincando. Ou eles não olharam que eu dizia que era uma nova carreira, que não era aumentar o salário de todos e que era num processo gradual, ou eles realmente não querem pagar bem a professor. Uma das duas. Ou não viram que a proposta tem, como disse hoje, robustez, né, os economistas gostam de dizer, ou é porque de fato acham que professor não tem que ganhar bem. Eu não proponho aumentar amanhã o salário de todos os professores. Seria uma demagogia. Não seria ruim, obviamente, mas não traria a revolução que eu defendo. A revolução exige outras coisas. Agora, veja bem, essa minha proposta paga 9 mil, mas o concurso tem que ser muito rígido. Tem que ficar um ano estudando depois de passar no concurso, depois de um ano ver se está preparado ou não, e mudar, inclusive, uma coisa que vai irritar muita gente aí, mudar o conceito de estabilidade. Eu proponho aí o que eu chamei de estabilidade responsável. Prefeito não demite professor, governador não demite, presidente não demite. Mas se ele for reprovado na avaliação do que ele fez durante aquele ano, ele pode ser demitido, sim. Se os colegas, e os pais e os meninos fazem uma avaliação e acham que ele não está cumprindo a sua função, ele seria demitido. Ao falar nisso, nós entramos num outro tema que o senhor considera como um obstáculo a ser transposto, né, para chegar à escola ideal, que é o corporativismo dos professores. Ou seja, em função de tanto desprezo profissional, salarial, eles talvez desenvolvam também uma certa reação. Claro, o corporativismo é um produto da realidade social. É a maneira de se defender contra o massacre. Agora, se a gente paga bem, cria outros programas que eu sugiro de ajudar na casa própria, ajudar na compra de livros, transformar o professor numa figura fundamental, VIP. Como teria sido na França de Napoleão, que ele era a pessoa mais importante da cidade. Como ainda é em muitos lugares. Né? Como foi no Brasil, um certo tempo, que eram poucas escolas. Aí a gente pode exigir deles, por exemplo, se não estiverem satisfeitos, antes de greve, a gente cria um tribunal que analisa se o que eles querem é possível ou se não é possível. Nem deixa o Estado poder recusar, nem deixa o professor poder reivindicar além do que é possível. Então, tudo isso tem que ser modificado. Por isso, não é fácil levar adiante essa proposta. Agora, o senhor apresenta também o tema da escola integral, né? Digamos, não é uma proposta que surge ao léu, assim, pelo contrário. O Brasil já tem pelo menos duas experiências importantes, de Anísio Teixeira, a Escola Parque, e de Leonel Brizola, no CIEPS do Rio de Janeiro. Mas, no entanto, houve um esforço muito grande para que isso não tivesse continuidade. Né? E por que não houve continuidade? Porque o Brizola fez tudo certinho. Salvo que hoje ele teria que dar mais importância ao equipamento. Naquela época, 25 anos atrás, essa revolução não tinha havido. Mas ele fez por escola, não fez por cidade. Se em vez de ter feito, não sei quantos, vamos supor... Fez 500. 500. Se em vez de ter feito 500... ele tivesse concentrado todo em 50 municípios do Rio, duvido que esses municípios voltassem atrás. Duvido. Agora, como ficou espalhada, foi possível o governador que veio depois fechar uma, fechar outra, abandonar, não dar importância. E vamos fazer justiça. O senador Collor também, quando presidente. Ele também fez, espalhado pelo Brasil, os SIACs. Verdade. Ninguém deu importância, mas se tivesse concentrado, daí essa minha estratégia, fazer por cidade.
Enquanto isso, o resto continua melhorando. Até porque no Brasil tem uma melhorazinha, mas é assim. A gente precisa de uma revolução assim. Uhum.